Olá, eu sou Juliano Correia e hoje a gente vai continuar vendo o livro mais recente do Thomas Ogden, What Alive Means, ou numa tradução que poderia ser O que significa estar vivo. É um livro de 2025. A gente está vendo um capítulo por episódio. Não sei se a gente vai ver todos os capítulos do livro, aí vai depender do meu estado de espírito, mas alguns, acho que mais da metade, a gente vai ver. Vamos fazer o mesmo esquema que já foi feito em outros episódios. Não é uma tradução, eu sempre alerto isso, mas a gente vai parágrafo por parágrafo vendo tudo que tem no capítulo. O de hoje é o capítulo 3, que se chama Repensando o Conceito de Inconsciente. A gente já tinha visto um capítulo antes que o título era Repensando o Conceito de Tempo Analítico, que parece ser mais tranquilo, porque o inconsciente é meio que um totem da psicanálise, intocável, então repensar o conceito de inconsciente pode ser uma coisa que dê um pouco de medo. Eu sou muito favorável a que a gente pense, repense todos os conceitos, todas as noções de psicanálise, até porque isso eu acho que evita com que a gente fique parado e simplesmente engolindo, de certa forma, tudo o que nos é passado. É importante que a gente pense em cima dos conceitos, das noções. Isso Thomas Ogden faz muito e isso é uma coisa que me agrada muito. Mesmo que não se concorde, mesmo que a gente não vá criar algo novo, eu acho que esse trabalho é um trabalho essencial que todo psicanalista deve fazer. Eu, inclusive, recentemente, falando sobre a interpretação, eu até no final disse que seria legal se Thomas Ogden escrevesse um artigo repensando o conceito de interpretação, nesse mesmo nível que ele está fazendo aqui. O interessante é que nesse capítulo que a gente vai ver hoje, no final, na ilustração clínica, que é imperdível, que ele traz, de certa forma, sem nomear ou sem ir direta e objetivamente nesse ponto, ele repensa ou ele nos obriga, de certa forma, a repensar o conceito de interpretação também. Não é o foco aqui é repensar o conceito de inconsciente, mas como é uma pegada muito clínica e é uma ilustração clínica no final, ele traz um pouco essa ideia de como a gente poderia repensar também o conceito de interpretação, que eu falei disso numa conversa agora há pouco tempo. Bom, o Thomas Ogden ele faz uma pequeníssima introdução no capítulo em que ele coloca que nos últimos anos ele tem se interessado por ideias fundamentais que guiam a maneira analítica dele de pensar. Então ele repensou o conceito de inconsciente de tempo. É o de tempo, que é aquele outro episódio que eu falei. Então eles são dois capítulos que eles caminham junto. Dois conceitos importantes da psicanálise sendo repensados. Ele destaca, isso aqui é importante, interessante, legal, que são ideias especulativas de uma abordagem pessoal, ou seja, são ideias bem da prática dele de reconsiderar esses conceitos. Ele diz que é um convite, né? O que ele escreve nesse capítulo é um convite a respostas criativas, não tem como objetivo convencer. Então, vamos ver do que se trata esse capítulo. Como sempre, é um autor muito instigante, então eu tenho absoluta certeza que tu vai encontrar muita coisa legal para refletir, para pensar, teoricamente e eu diria mais importante ainda para a tua prática clínica. Bom, ele começa já dizendo que pode parecer herético, né, no sentido de heresia, e é uma heresia psicanalítica, dizer que não existe tal entidade como o inconsciente. Essa é a tese dele. Não existe uma entidade como o inconsciente. Isso aqui ele vai insistir e repetir várias e várias vezes nesse capítulo. E ele diz que seria uma heresia porque quase todos os psicanalistas do passado e do presente diriam que o conceito de inconsciente de Freud é definidor da psicanálise. Eu lembro sempre do dicionário, vocabulário de psicanálise do Laplanche e Pontalis. Se tu for ler ali no verbete inconsciente, aquela primeira definição que eles fazem em negrito, está escrito assim que se fosse preciso resumir toda a produção freudiana numa só palavra,
essa palavra seria, sem sombra de dúvida, o inconsciente. Então, assim, ele é de fato definidor da psicanálise. A psicanálise, digamos assim, ela é criada e ela vai se diferenciar de outras linhas de pensamento, se a gente quiser dizer, de outras práticas clínicas, essencialmente pela noção de inconsciente. Inclusive os outros conceitos da psicanálise, eles funcionam e eles têm a sua razão de ser por causa do conceito de inconsciente. Então é como se tudo girasse ao redor desse grande, magnífico conceito. Depois, na segunda tópica, alguém poderia dizer que a pulsão de morte tomou esse lugar de importância maior, e eu acho que pode-se dizer isso com razão, mas isso não quer dizer que o inconsciente tenha perdido o seu valor ou sua grandeza. Então, isso que ele coloca aqui no iniciozinho é uma completa verdade, o inconsciente definidor da psicanálise. E ele diz que talvez seja difícil de aceitar para os psicanalistas que fizeram uso dessa ideia em todos os pensamentos da vida inteira. E, na verdade, isso também é correto, porque todo mundo é guiado, todo psicanalista é guiado pela ideia de inconsciente. Eu acho que tem modificações realmente que acontecem, e é isso que a gente vai ver aqui no decorrer. Aí ele escreve assim, que o leitor poderia questionar: como o inconsciente poderia ser apenas uma ideia se proporcionou tanta clareza de pensamento? O inconsciente talvez não seja uma coisa, mas certamente é uma experiência. E aí Thomas Ogden responderia: a que experiência você está se referindo? E o leitor responderia, o diálogo imaginário que ele está criando aqui. O leitor responderia que seria o sonho, né? Por exemplo, seria uma experiência. E aí ele diria assim: os sonhos que alguém se lembra são fenômenos conscientes. E os que não consegue lembrar são pensamentos esquecidos, como outros pensamentos ou experiências que não se consegue lembrar. Ele está introduzindo a justificativa toda dele, não exatamente para isso de que o inconsciente não é uma entidade, mas é uma ideia. É para algo que ele vai desenvolver e vai chegar no fim, não vou dar spoiler. Vamos continuar seguindo o que ele está escrevendo. Aí ele cita um trecho do texto do Freud de 1915, O Inconsciente. Não vou ler a citação, mas é um trecho no qual o Freud diz que a existência do inconsciente é incontestável por causa dos significados disponibilizados à consciência quando se utiliza o conceito. E o Freud vai dizer, eu dei um destaque para isso aqui, nessa citação, de uma prova incontestável da existência do inconsciente. Essa expressão, ela é forte e na boa, ela é forçada. Quando Freud fala prova incontestável, para mim essa expressão é uma prova incontestável do background científico do Freud. De onde o Freud se formou como cientista, de que tipo de cientista ele era. Que é um cientista formado naquela tradição newtoniana. O Freud estava em volta, um dia eu vou falar com mais calma sobre essas coisas porque elas me interessam muito, mas o Freud estava em volta de todo aquele ambiente científico do positivismo, do neopositivismo, da matematização, da experimentação, e ele, ao mesmo tempo que ele rompia com isso, ele também era esse tipo de cientista, então ele tentava, no discurso pelo menos, encaixar a psicanálise nisso. Eu acho que assim, depois da segunda tópica isso muda um pouco, ele larga um pouco de mão. Mas na primeira tópica são vários textos do Freud em que ele começa a dizer que a psicanálise tem provas estatísticas, coisa do tipo, pela quantidade de casos atendidos e pessoas curadas e casos de sucesso e tal. Quando tu vai procurar onde é que estão esses casos, essas estatísticas, assim, não tem. A Policlínica de Berlim, fundada lá pelo Abraham, lá eles tinham levantamentos, assim, ainda que fosse uma coisa muito frágil. Isso remete a uma outra questão complicada para nós na psicanálise, a questão da cura ou a questão da comprovação da eficácia do tratamento, né? Esse é um assunto essencial para nós, essencial, mas extremamente difícil. Depois de 1920, o Freud até questiona a validade desses levantamentos estatísticos e tal, né, reforçando mais uma natureza psicanalítica mesmo.
Mas nesse texto aqui, e eu acho que o Ogden se apoia muito nisso que o Freud escreve de prova incontestável da existência do inconsciente. Mais adiante eu vou tratar um pouquinho disso. Mas é que não é uma prova. Por exemplo, o Freud pode usar, como ele sempre usa, a questão do sonho. A gente interpreta o sonho, o desejo escondido lá do sonho e tal. Isso não é prova do inconsciente, porque é uma teoria que tem, é uma hipótese de que o sonho é isso. Muitos psicanalistas, inclusive, não vão tanto por esse caminho de sonho ser realização de desejo. A gente tem vários outros, como eu poderia chamar, grupos que acreditam em outras coisas. Desde lá da antiguidade, que acreditavam que os sonhos era a comunicação dos deuses, ou pode ser comunicação dos mortos, do mundo do além, que tu tem premonição no sonho, tudo coisa que o Freud dizia que era uma besteira. Agora, tem pessoas que acreditam nisso, eu ia dizer que tem um fundamento, deve ter um fundamento bom para acreditarem. Enfim, tem muito de fé envolvido também, isso é uma coisa muito complicada de discutir. Agora, não é prova incontestável, prova nesse sentido, porque é complicado dizer que tem certeza do que o Freud queria dizer, né? Mas por causa do Freud cientista e do ambiente científico dele, por isso que eu digo que eu tenho certeza que quando ele fala prova incontestável, ele está falando nesse nível mais material. E não é uma prova incontestável. O sonho, se a gente pegar como exemplo, ele é uma justificativa da pertinência do uso desse conceito e da existência desse conceito. E tu vê que eu estou chamando de conceito, porque o inconsciente é um conceito. Isso vai aparecer muito aqui. Então ele escreve que o Freud está alegando que o inconsciente existe baseado no sucesso da suposição, que é uma palavra importante, né? Da suposição ter ajudado a entendermos os significados da nossa experiência que estão além da percepção consciente. Tá? Ele escreveu de uma forma bem mais direta, bonita e clara o que eu fiquei alguns minutos falando agora há pouco. E aí ele escreve assim: eu estou sugerindo que o inconsciente é uma ideia, uma brilhante ideia, mas não uma entidade. Ainda que essa ideia ajude a fazer inferências sobre o significado das nossas experiências, como quando fazemos inferências no setting psicanalítico. Fazer inferência, tu entende o que eu estou dizendo e o que ele está dizendo. Algo que surge num tratamento, por exemplo, e ele vai falar disso mais no fim, mas eu acho que a gente já pode falar agora. Fazer inferências é ter um entendimento do que está acontecendo ali ou do que aconteceu com a pessoa que ela está te contando, com base no conceito de inconsciente. Aí ele cita assim, sem citar trechos, esse texto do Freud, O Inconsciente, de 1915, e a Interpretação de Sonhos, de 1900. Eu estou marcando o que ele cita porque vai ser importante para discussões que a gente vai ter daqui a pouco. Então ele diz que o inconsciente para Freud, e aí ele cita esses dois livros, é um reino, um domínio existindo fora da consciência desperta. Consciência desperta, não sei se existe, né? Mas enfim, consciência adormecida, não sei se existe na verdade. Fora da consciência desperta, no qual pensamentos e fantasias inaceitáveis, repulsivos, proibidos, ameaçadores, vergonhosos e carregados de culpa residem. Então, ele está fazendo uma descrição correta e precisa aqui de como que o Freud concebia o inconsciente. Aí ele segue dizendo que, apesar da insistência do Freud com esse modelo de mente, a gente tem que reconhecer que esse domínio ou reino é uma metáfora na qual aspectos conscientes e inconscientes da mente existem. Mas essa metáfora não é um mapeamento da mente, pois não há um lá no mapa. Aí ele escreve assim: nada pode ocorrer lá porque não existe lá. Ele está querendo dizer que não tem uma materialidade do inconsciente, ou seja, justamente como ele escreveu, é uma metáfora. Essa parte aqui que me chama a atenção, tá? E por isso que ele citou a interpretação de sonhos. Mas eu vou deixar para fazer esses comentários mais adiante quando terminar essa parte aqui do capítulo. Ele diz que gastou muito tempo pensando no inconsciente como se existisse. Isso é interessante, né? Passou muito tempo pensando como se o inconsciente existisse abaixo da mente consciente, um lugar mais profundo,
no qual o processo primário e a qualidade atemporal predominasse. São coisas que normalmente a gente pensa, mesmo que a gente possa estudar ou saber que não é assim, é quase inevitável não pensar o inconsciente, né, como abaixo, além, atrás da própria consciência. E eu acho que o próprio Freud é culpado, assim, entre aspas, disso. Tem aquela epígrafe famosa da interpretação de sonhos, tão famosa que eu não lembro ela de cor, mas que ele fala de mexer com Aqueronte, né? de mexer com o guardião dos infernos, então, que é uma coisa super dramática, assim, né? O Freud ele se considerava muito mais do que um cientista ou coisa do tipo, um conquistador. Esse era o grande desejo dele. Então, né, pega a carreira dele, criar a psicanálise inconsciente, essa coisa toda, é uma coisa, né, ele foi conquistar o lado obscuro da alma, as trevas e tal. Então ele mesmo usa esse tipo de expressão, então é normal que a gente vá para esse lado, comece a pensar nessa coisa abaixo, atrás, além. Ele vai citar várias vezes isso aqui nesse capítulo. Aí ele diz que o conceito de inconsciente é indispensável para o pensamento dele, do que ocorre na clínica dele e também na vida diária dele. E aí ele vai escrever assim: mas eu devo lembrar a mim mesmo que o inconsciente existe somente na história criada por Freud e, subsequentemente, por pensadores psicanalíticos. Não há um mundo interno, entre aspas. Dentro do que? Ele se pergunta. E nem existem relações de objeto dentro disso, dentro desse mundo interior. E também não existem elementos alfa, elementos beta, função beta, assim como não existe também id, ego ou superego. Não tem instinto de vida ou instinto de morte e por aí vai. Ele está citando aqui vários conceitos essenciais de várias linhas diferentes de pensamento da psicanálise. Tá? Quando ele fala que o mundo interno, né, o mundo interno tem muito a ver com Melanie Klein, as relações objetais como é chamada muitas vezes, a escola kleiniana, a escola inglesa, elementos alfa, elementos beta, e do Bion e de ego superego do nosso Freud, os instintos de vida e de morte também. E aí ele termina isso que eu estou lendo assim: tudo isso são personagens, forças e organizadores nas histórias escritas por psicanalistas. Aí ele faz uma mini análise da raiz da palavra, que eu me dei ao trabalho de dar uma pequena pesquisada, né? Ele faz uma mini análise, então eu fiz uma mini pesquisa também, para ver se essa raiz ela era equivalente, porque o Ogden está escrevendo em inglês. E eu já li vários textos, não sei se tu já leu também, de autores, né, de outra língua que não o português, que fazem essas análises da raiz da palavra e tal, para explicar conceitualmente alguma coisa. Só que às vezes a raiz da língua que essa pessoa está escrevendo ela é diferente da do português. Então os significados eles ficam diferentes. E eu acho que muitas vezes a gente compra esse tipo de coisa, sabe? A gente faz essa importação que não tem nada a ver no final das contas, e a gente acaba importando significados que ficam muito estranhos para nós. A gente faz isso nas traduções, inclusive. Mas no caso do inconsciente, o unconscious em inglês e o unbewusst em alemão, eles têm, não que eles tenham a mesma raiz. O inglês e o português eles vêm do latim. O alemão, o unbewusst, ele vem do alemão arcaico, mas que ele tem um parentesco, o bewusst, com o conscious, do latim. Então, eles são equivalentes nessa minha análise que ele faz. Porque essas palavras, daí eu posso falar só em português que vale para as outras, esse prefixo inicial, o in, que seria o an em inglês e o em alemão, eles têm a noção de sem. Eles são partículas negativas. E aí, né, consciência, conscious, bewusst, é a consciência, a ciência das coisas. Então, é uma não consciência, uma não ciência, um não conhecimento. Ele só fala isso brevemente para questionar
esse in é sem consciência, ok. Mas daí o que ele questiona é assim, mas nós não sabemos a natureza desse in, a natureza desse não saber, dessa partícula negativa. Ele vai escrever assim, eu vou ler direitinho essa parte. Nós não temos conhecimento direto disso. Nós acreditamos que sabemos sobre, entre aspas, por inferência, na medida que nós criamos narrativas relativas aos significados que a gente lê nisso. E isso ele coloca entre aspas também. Mas os significados que nós criamos não são evidências de que existe um domínio inconsciente. O que é um domínio da mente? Aí ele fala do sonho, que seria esse domínio da mente. Experiências ou imagens visuais que se recorda ao acordar. Quando a gente acorda, a gente não está mais lidando com a experiência do sonho que nós tínhamos enquanto sonhando o sonho. O que nós experienciamos, ele escreve, ao sonhar é consciente. Isso aqui vai ficando bem interessante, né? Vou ler de novo. O que nós experienciamos ao sonhar é consciente e não um fenômeno inconsciente. Caso contrário, nós não teríamos conhecimento disso. Ele diz que ao acordar e recordar o sonho, a gente está elaborando a experiência, a colocando no contexto do inconsciente, processo de pensamento secundário e tempo sequencial. Isso daí o Freud coloca, né? Quando o Freud coloca da elaboração onírica, ele fala dessa transformação que acontece dos conteúdos latentes do sonho para algo que a gente vai chamar de sonho manifesto, né? Que é quando a gente conta o sonho, enfim, o que ele está falando aqui. Ele só não citou, mas isso está bem claro lá no Freud, na interpretação de sonhos. Então, daí, por isso que ele diz que não é o inconsciente que a gente se lembra, mas a experiência consciente, ou então a gente não se lembraria, que ocorreu no sono. É interessante isso aqui que ele está falando, porque nisso aqui tem certa modificação. Eu acho que assim, faz muito sentido o que ele está dizendo, mas tem uma proposta diferente aqui, tem um pensamento diferente do que a gente tem no Freud, né? No Freud e, sei lá, metade da torcida do Flamengo que segue essa visão que a gente tem de sonho. Ele repete, daí que eu falei que ele ia repetir muitas vezes, o inconsciente não é um lugar ou uma coisa, mas uma qualidade do pensamento, sentimento, experiência de alguma pessoa. Aí eu vou ler um outro trecho aqui, maiorzinho, eu acho. O fenômeno que nós chamamos de inconsciente são experiências, qualidades da consciência, as quais não devem ser confundidas com a mente inconsciente de Freud, que tem um conteúdo latente. A concepção do Freud sobre o inconsciente é inestimável pela forma como ele entende as qualidades do pensamento que atribui à mente inconsciente. No entanto, o significado latente do sonho e outros aspectos da consciência aos quais a gente chega não são evidência da existência do inconsciente. Eles são evidências do sucesso que a gente tem em entender os significados latentes do consciente, da consciência. Consciência, a totalidade da nossa experiência, é tudo que nós temos disponível quando nós tentamos entender o significado latente da experiência. Eu vou seguir um pouquinho mais. Ele diz, alguém poderia objetar contra a ideia da mente inconsciente ser apenas uma ideia perguntando, mas os sonhos não refletem os desejos e os medos da pessoa escondidos? Não foi demonstrado por Freud e inúmeros outros analistas que os sonhos refletem os desejos e medos do sonhador que ele ou ela não ousa pensar ou sentir? Um sonho não seria o indivíduo ganhando vida de maneiras que ele ou ela não ousou fazer na vida desperta? Os sonhos não nos ajudam a localizar nós mesmos e nos ajudam a ter um senso do que está acontecendo conosco emocionalmente? Várias questões que ele coloca aqui que são questões interessantes, importantes. E aí ele responde, eu responderia sim para todas essas perguntas, mas nenhuma dessas ideias serve
como evidência de que a mente inconsciente é mais do que um conceito. Tu percebe, né? Ele tá toda uma justificativa aqui por causa, eu vejo dessa forma, por causa daquela tal da prova irrefutável que o Freud falou lá no início. É para marcar essa posição de que o inconsciente é um conceito, é uma ideia, não é uma coisa, que não tem uma materialidade. Que eu acho que ele nem precisaria tanto esforço assim para justificar essa ideia. Mas enfim, ele está por todos os lados repetindo a tese dele. Talvez para entender o significado latente dos sonhos, seja de melhor compreensão, comparar com o trabalho da compreensão dos significados latentes da literatura. Isso é muito legal. Na literatura, ficção, não ficção, poesia, ou seja, qualquer tipo de escrito, o significado não é encontrado atrás das palavras ou sob as palavras. O significado está nas palavras e nos efeitos que elas criam. Nós escutamos as palavras, não através delas. Nós estamos experienciando o texto ao ler e, às vezes, colocando em palavras o nosso entendimento do significado latente nas palavras. Mas não tem nada atrás das palavras. Isso é uma coisa muito bacana e que daí, né, levaria para toda uma outra discussão, e é uma discussão que eu vou ter brevemente aqui e até partindo de um dos capítulos desse livro do Thomas Ogden. Mas isso é uma coisa muito bacana da gente pensar, essa parte que ele colocou aqui da literatura, que eu acho que a gente poderia expandir para qualquer tipo de arte, do que e de como cria coisas na gente e do tratamento que a gente faz. Aí eu estou pensando já no tratamento psicanalítico que a gente faz da questão da arte, né? Como eu falei, é uma coisa que brevemente eu vou debater aqui para outros rumos adicionais que eu estou pensando aqui para o canal. Mas de qualquer forma ele está usando isso como exemplo para dizer que por mais que tenha criação, né? Porque ele colocou aqui que tem muita criação, tá na palavra, pensando na literatura, na palavra, nas palavras, não além delas ou atrás delas ou abaixo delas, aquela coisa toda. Não sei, metaforicamente a gente pode pensar, né? Mas talvez daí seria uma coisa, nos leva além, o nosso pensamento vai além. Mas é por causa da palavra. Então, assim, é isso que ele está marcando. Ele também vai nos dizer que conceber o inconsciente como um fenômeno que ocorre em algum lugar é cometer um erro similar ao que fazemos quando concebemos a mente como uma coisa ocupando um lugar dentro da nossa cabeça ou em qualquer outro lugar. Aí ele escreve assim: diferentemente do cérebro, a mente não é um substantivo, é um verbo, um fenômeno sempre em processo de mudança. Essa comparação que ele faz é perfeita. E aí, em relação a esse processo de mudança, ele cita o William James, que dizia que a mente é como um fluxo de consciência, o stream of consciousness. É um ato de experienciar, sentir, pensar e etc. Por aí vai. Talvez possamos descrever como achamos que a mente funciona, mas ao fazer estamos cometendo o erro de postular uma entidade que existe em algum lugar e é a origem última do fenômeno que experienciamos. Tudo o que temos disponível é a consciência. Eu estou lendo aqui essa frase que ele escreveu, mas esse início eu acho que é não digo um resumo, mas eu acho que é uma frase principal que a gente poderia colocar dessa tese dele, que vai se confirmar agora no fim. Tudo o que temos disponível é a consciência. Nesse ponto que eu acho que está a grande ousadia dele nesse repensar o conceito de inconsciente. Então, vou terminar de ler, que é a segunda vez que eu já interrompi. Tudo que temos disponível é a consciência, a qual deve ser diferenciada da mente consciente de Freud. E aí ele vai repetir que o que ele quer dizer com inconsciente é a capacidade de experienciar pensamentos, sentimentos e sensações, nesse sentido que ele marcou que é diferente da mente consciente do Freud. E com desenvolvimento, a capacidade de se engajar em uma forma de autorreflexão, na qual observamos e conversamos conosco a partir de uma perspectiva na qual somos sujeito e objeto. Eu e mim. I and me. Eu e mim. Não está abaixo ou atrás da consciência. Isso aqui eu achei super filosófico. Isso aqui parecia que eu estava lendo
autor de filosofia que eu não consegui identificar direito qual. Mas enfim, vamos adiante. Ele vai colocar que a divisão da consciência em duas vertentes, inconsciente e inconsciente, que é o clássico, pode ajudar a pensar o nosso trabalho analítico. Mas a consciência não vem em fios, linhas, em strands. Não vem em linhas. É o que é na sua indissolúvel unidade experiencial. E aí ele vai citar o Paul Eluard, um poeta francês que escreve uma... Eu adorei essa frase aqui e adorei para usar para bem além disso aqui, para coisas minhas, coisas que eu penso que eu desenvolvo. Que a frase é a seguinte: existe outro mundo, mas está neste aqui. E aí ele cita essa frase do poeta francês porque ele diz que acha que ela é perfeita para a gente aplicar para o inconsciente de Freud. O inconsciente é outro mundo, mas nesse aqui, na consciência. Não está atrás dela, nem abaixo dela. O que Freud chamou de inconsciente é uma qualidade da consciência, não um reino que existe atrás da barreira da repressão. Isso aqui, eu tenho só uma crítica a essa frase, essa última frase que eu li, porque ele diz assim: o que Freud chamou de inconsciente é uma qualidade da consciência. Pois é, mas aí não, né? Porque o que o Freud chamou de inconsciente não era isso, e justamente era bem o oposto disso. Justamente não é margem, complemento, ou sei lá o que, da consciência. Tá? Mas eu estou me adiantando porque eu vou falar melhor daqui a pouquinho. Nós já estamos terminando essa parte aqui. Aí Thomas Ogden, vai se perguntar então como que ele propõe que a gente pense a nossa experiência se o inconsciente é só uma ideia. Aí ele diz assim, que digamos que fazemos inferências referentes à consciência, que é a totalidade do que sabemos e experimentamos. Assim se evita o erro de postular a existência de outra mente, outro mundo que não existe. Dizer isso não é sugerir que não usemos o conceito de inconsciente, mas que quando usamos a ideia, devemos estar ciente de que é só uma ideia, não um lugar, não uma segunda mente, como ele já falou outras vezes. E aí ele vai passar para a ilustração clínica, que é muito legal e que para mim teve um ponto essencial para eu, não digo exatamente assim entender, mas por eu poder tirar uma ideia maior, um aprendizado maior desse capítulo com a ilustração clínica. Antes da gente entrar nesse caso, né, não é um caso que ele relata, é um pedaço só, como ele mesmo chama, uma ilustração clínica, eu queria só fazer um comentário sobre 2 pontos do que a gente viu até aqui desse capítulo. O primeiro, eu não sei qual foi o teu sentimento, mas eu teve uma parte, quando estava chegando agora no final mesmo, que eu fiquei pensando assim, mas por que ele escreveu? Assim, por que ele escreveu esse artigo? Qual foi o objetivo? Principalmente por essa ideia que ele repete tantas vezes de que o inconsciente é uma ideia, o inconsciente é um conceito, não é uma coisa que existe e tal. Porque assim, e aí por isso que eu chamei a atenção que ele cita uma hora ali a interpretação de sonhos, capítulo 7 da interpretação de sonhos, item B, que o nome é regressão, que é quando Freud faz o desenho do aparelho psíquico dele. O Freud deixa bem claro, tá, objetivamente, é escrito isso aí, de que ainda que ele esteja propondo uma espacialidade, digamos assim, para aquele aparelho psíquico, ele faz os desenhos, né, um desenho que é baseado no modelo do arco reflexo da física, mas ele deixa bem claro que são lugares, porque ele está descrevendo ali os lugares psíquicos, que são lugares metafóricos, ou seja, não adianta tu tentar procurar esses lugares no cérebro, que é onde geralmente a gente pensa em procurar, ou em algum outro lugar, que tu não vai encontrar, são metáforas. Então assim, isso está bem claro no Freud, e pelo menos tudo que eu estudei na vida inteira, e durante a maior parte da minha trajetória, o meu estudo ele foi muito marcado pela escola francesa,
Essa questão é muito clara, isso aí é das primeiras coisas que a gente entende, que a gente aprende, até porque se a gente não entender isso, fica muito difícil de entender muitas outras coisas. Então eu não entendi muito bem porque dele marcar tanto essa questão como se ela fosse algo polêmico ou que as pessoas não soubessem, ou talvez seja eu que não sei que é polêmico, mas é que para mim, com quem eu estudei, com as pessoas que sempre me rodearam, isso nunca foi uma questão, isso nunca foi uma dúvida. Agora, tem outra coisa, esse é o segundo ponto que eu queria falar, que aí sim ele faz de diferente. E que tem a ver com isso que eu estou falando da escola francesa, porque foi meio que, de certa forma, a base psicanalítica que eu tive. Quando ele fala, por isso teve aquele momento que eu disse assim, isso aqui é meio complicado, ele dizer que pro Freud é tal coisa e tal, o negócio do inconsciente ser, tipo, agora eu não lembro exatamente a palavra que ele usou, mas é uma parte da consciência. Porque isso daí que eu disse anteriormente já, e autores que vieram depois do Freud sempre marcaram isso muito bem, que justamente, ou parte pelo menos da revolução freudiana, do que ele traz de novo, é justamente mostrar que o inconsciente não era um porão da consciência. Porque o conceito de inconsciente ele surge com o Freud, mas a noção de inconsciente, ou melhor, de coisas fora da consciência, ela sempre existiu. O pensamento filosófico, desde lá da Grécia Antiga, ela sempre existiu, justamente como franja da consciência, como um porão, que nem eu disse, da consciência, como algo que não é inteligível e quando tu chama de porão, né, já vem essa ideia, né, para deixar lá o que tu não usa, aquilo que não tem valor. E justamente quando Freud faz os lugares psíquicos ali na interpretação de sonhos, que é o modelo da primeira tópica dele, ele justamente está dizendo que o inconsciente ele não é uma continuação ou uma sobra, um resto da consciência, né, ou do sistema consciente. Ele é outro lugar psíquico. Isso daí que eu achei, não sei se confuso, mas né, a gente terminou agora falando que o Ogden repetiu por algumas vezes no capítulo de que não é outro mundo, não é outro lugar, está na consciência, tudo que a gente tem é a consciência. Isso daí sim eu acho que se encaixa no título do capítulo dele de repensar o conceito de inconsciente, porque isso que ele está falando é diferente do que o Freud colocou. Isso é uma nova visão, digamos, uma nova abordagem do conceito de inconsciente, porque o que o Freud diz, sim, né? Daí tudo bem, a gente pode entender de várias maneiras o que significaria outro mundo, mas assim, pegando a frase do Paul Eluard, do poeta francês, né? Existe outro mundo, mas é nesse aqui. Eu entendo que isso se encaixe no que o Freud colocou, porque é um outro lugar diferente da consciência, por isso que nem Thomas Ogden destacou aqui em 2 momentos, se eu não me engano, tem essas diferenças, né? O processo primário no inconsciente, o processo primário no pré-consciente consciente, o inconsciente regido pelo princípio de prazer, o outro lado pelo princípio de realidade, são lugares distintos, mas todos pertencendo ao aparelho psíquico. Então eu acho que se encaixaria nessa ideia de outro mundo, mas nesse aqui. De qualquer forma, tem algo que eu vejo de diferente aqui que ele está propondo, que é essa ideia de que só o que temos é a consciência, ainda que ele não fale isso, tá? Isso a gente vai falar um pouquinho mais agora quando a gente encerrar. Tem sim, eu vejo dessa forma pelo menos, certa diminuição da importância do conceito de inconsciente. A partir do momento que ele é dessa forma que o Ogden está propondo, ele perde, da maneira que eu vejo, esse lugar todo poderoso de totem que eu falei lá no início, que o inconsciente tinha para Freud, teve depois, eu iria dizer para todo mundo, né? Não é para todo mundo, mas assim, para uma grande parte dos psicanalistas, até para um imaginário popular, a questão do inconsciente. Então, essas 2 observações só que eu queria fazer, e vamos agora ver a vinheta clínica dele, que é muito legal, muito interessante, e que nem eu disse,
para mim traz um elemento que para mim é o essencial desse capítulo. Bom, então vamos lá, o caso clínico, a ilustração clínica, eu fico falando caso. É uma paciente, uma mulher que ele chama de V. Aí ele começa a descrever de quando recebe ela na sala de espera. Ele não diz aqui, tudo leva a entender que é uma primeira consulta, um primeiro atendimento. E ele destaca no início dela, já quando ele abre a porta, ficar esperando por instruções do que deve fazer. E aí entrar na sala com ele, sentar e também ficar esperando instruções. E aí ele diz que ele ficou em silêncio. Eu não gosto dessa coisa de ficar em silêncio. Assim, durante o tratamento se deve ficar em silêncio. Eu tô falando da primeira consulta, primeiro atendimento. A maioria dos analistas fazem isso, eu acho. Sabe, entrar e não falar nada. Primeira vez. Eu não gosto disso, mas enfim, é uma coisa minha. E como ele ficou em silêncio, aí ela disse que, enfim, pediram para ela abandonar o programa de doutorado dela, que ela estava fazendo, e aí ela pausou e ficou esperando que ele respondesse. Aí ele disse, é natural não saber o que se deve fazer aqui. Ela concordou e disse, eu não sei o que eu devo fazer em lugar nenhum. Aí ela contou que da saída dela do programa de doutorado foi para falhar em seguir as instruções, que estava trabalhando numa loja de vestimenta de alto padrão feminina e que lá teve problema também porque ela parecia sempre dizer a coisa errada. Aí ele diz para ela, há uma desconexão entre o que você pretende dizer e como que é tomado. É isso que você diz. Aí ela diz que sim, que ela sempre fala a coisa errada, que ela acaba insultando as clientes quando só está tentando ajudar, achar alguma coisa que gostem. E aí ela fala, minha mãe me odeia. Eu achei isso aqui super interessante porque pareceu meio, né, ela tá falando lá do trabalho dela que não dá certo e ela entra com essa. Minha mãe me odeia, eu não sou como ela, eu não sou feminina o suficiente ou bonita o suficiente para ela. Eu devia ser mais magra. A minha mãe odeia gente gorda. Meio pau no cu essa mãe dela, né? Mas enfim. Ela gosta da minha irmã mais nova. O meu pai me ama. Ele deixa que eu vá com ele nos rounds no hospital. Os rounds, sabe quando que os médicos levam os residentes para ver os pacientes e falar do caso e discutir? Você já deve ter visto, nos filmes aparece bastante isso aí, né? Então ela disse que o pai deixava ir com ela. Aí ela diz assim, eu sou velha demais para isso, eu sei, mas eu fazia isso quando eu era criança e eu nunca quis largar isso, nunca quis parar de fazer. Aí ela parou e disse pro Ogden, tu não devia estar me perguntando alguma coisa? Me perguntando questões? E aí ele diz para ela assim, para te dizer a verdade, eu não sei o que eu deveria fazer. Essa resposta dele aqui eu achei espetacular, adoro esse tipo de coisa. Aí ela diz, mas tu não tem que... E aí ele diz, não tem nada que eu tenha que fazer. Aí ela diz, tem alguma coisa errada em ir nos rounds, no hospital com o pai? E ele responde, eu não tenho certeza. E aí ela segue. A minha mãe diz que não tá certo, mas ela odeia tudo sobre mim. Eu gosto de ir nos rounds com ela. Eu tô falando rounds porque eu não sei como traduzir isso aqui, mas essas visitas, né, que o médico faz com os residentes. Tu entendeu o que eu quero dizer? Quando eu era mais jovem, eu fingia ser a enfermeira assistente dele, do pai dela. Aí o Ogden disse pra ela, você sentia que era alguém quando você era a enfermeira do seu pai. Aí nisso ela olha pro consultório dele e diz, você tem muitos livros, tu já leu todos eles? Aí ele disse que leu alguns e daí ela disse pra ele assim, você é velho. Achei ótimo isso aqui também. E ele responde, eu sou. E aí ele faz um comentário e aqui a coisa começa a ficar interessante, vai ficar bem mais ainda. Ele diz assim que essa observação ele sentiu como mais viva do que qualquer coisa que ela disse até esse momento. Ela estava direcionando a nossa atenção para quem nós éramos, ao invés de quem nós deveríamos ser e o que nós deveríamos estar fazendo. Olha que interessante, né? Aí ela diz, minha mãe nunca brincou comigo.
eu fazia tudo com meu pai. Nós íamos na loja de ferragens, é ferragens eu acho isso aqui. A gente ia no posto de gasolina e daí a gente comia um cachorro quente. A minha mãe me levava para pediatras, ortodontistas, médico dos olhos, conhecido como oftalmo também. Aí ele pergunta para ela: tu tem problema nos teus olhos? Aí ela diz: eu não consigo ver nada sem os óculos. Eu tenho que, enfim, tatear para os meus óculos quando eu acordo. Eu uso lentes de contato, mas elas não, enfim, não fica bem. Aí ele diz: eu tenho um sentimento que tu não sente que ninguém te enxerga de maneira correta, de maneira precisa. Aí ela pergunta: como que tu sabe disso? E ele diz: eu não sei, só parece desse jeito. Aí ela fala: eu sei, eu sou mais velha do que eu pareço, eu tenho 22 anos. E ele fala para ela: tu é ambas mais velha e mais nova do que a tua idade. E aí ela diz: eu não me sinto com nenhuma idade. Que forte isso, né? Eu não me sinto com nenhuma idade. Aí o Ogden faz, nesse momento, né? Até aqui que eu estava lendo, estava bem dialogado. Daí agora ele faz comentários assim sobre o que ele descreveu. Então ele diz que do que aconteceu até esse momento, nesse atendimento, que ela disse para ele sobre outras maneiras que ela tinha tentado ser vista. E aí ele fala do paradoxo desse pedaço da sessão, que poderia ser descrito como a paciente precisando dele para ser a mãe dela e para ser ele mesmo. Se ele fosse experienciado pela paciente como a mãe ou ele, isso não teria sido suficiente. Ele tinha que ser experienciado como a mãe e ele mesmo. São papéis transferenciais aqui, né, que ele está falando. Ele fala dela ter perguntado se ele achava errado ela acompanhar o pai nas rondas lá hospitalares, que isso refletia a confusão dela sobre como determinar se ela era quem a mãe via ou quem o pai via, e que nenhuma dessas duas visões tinha muito a ver com quem ela era. Ele também diz que teve a sensação que ela e o pai estavam num tipo de jogo patológico, em que os pacientes do pai eram usados como brinquedos e não como pessoas doentes, que tinham sentimentos e tal. Comenta também do questionamento dela sobre os livros, se ele leu todos os livros, e de que isso talvez fosse para assegurar a ela que ele deveria saber o que estava fazendo, por exemplo, em saber como ser um médico, diferentemente do pai dela. Aí ele diz assim: um momento significante na sessão ocorreu quando a paciente me disse que eu era velho e então disse que ela é mais velha do que parece. Isso pareceu para mim um esforço da parte dela para me ajudar a ver melhor quem ela é e uma oportunidade para eu fornecer para ela uma experiência de ser reconhecida. Olha só que bacana isso. E aí olha só o que ele diz: quando eu pergunto a mim mesmo se os esforços da senhorita V para ser vista são conscientes ou inconscientes, parece para mim que os conceitos de consciente e inconsciente, de mente consciente e inconsciente, não descrevem bem a minha experiência com ela. Ó, presta atenção. Ela precisava ser vista, ser reconhecida. E nenhum desses dois são fenômenos conscientes ou inconscientes. Essa necessidade é do nosso core. Eu falo muito do core, que eu fico usando a palavra em inglês, mas é do nosso núcleo, do nosso âmago, do nosso ser, que talvez a gente possa chamar de alma. E aí ele escreve: a alma é um fenômeno consciente ou inconsciente? Não faz sentido para mim perguntar essa questão. Foi nessa parte aqui, quando ele diz que não faz sentido perguntar se a alma ou esse core que ele está falando é consciente ou inconsciente,
que aí que aquilo que eu falei antes de começar aqui a ilustração clínica, de que quando eu estava lendo eu fiquei pensando, tá, mas por que ele escreveu? Porque isso aqui que ele está falando, né, todo mundo sabe, não é nada de novo. Quando eu li essa frase aí que eu falei, ah, então é isso. Isso aqui eu achei sensacional e isso que leva, tá, porque para o que a gente vai ver já já, que ele vai terminar esse capítulo. Mas eu quero só destacar essa frase. É consciente ou inconsciente? É um fenômeno consciente ou inconsciente? Não faz sentido perguntar isso, porque não se trata disso. Eu só vou dar uma adiantadinha para não ficar tão no ar assim. Não se trata disso porque não é algo que vai ser interpretado. Lembra que eu falei lá no início que no final ia ter uma coisinha, mesmo que indiretamente, sobre interpretação? É aqui. Não faz sentido perguntar se é consciente ou inconsciente, porque a gente está falando de uma outra coisa, a gente não está falando de algo que está escondido, que a gente quer descobrir, de algo inconsciente que está reprimido e a gente quer que venha à tona. A gente está falando de uma necessidade de ser visto, no sentido de ser reconhecido. É consciente ou inconsciente isso? Tem a mínima importância. Esse aqui, para mim, é o grande momento desse capítulo. Para mim foi quando deu a virada. Tá? Eu confesso que até aqui eu estava achando meio sem graça aquilo que eu disse que ele trouxe de novo, de dizer que o inconsciente é uma parte da consciência. Isso veio à mente depois. Eu sou lento para as coisas, tu já deve ter visto isso de primeira, eu demorei mais para ver isso. Então eu te confesso que eu estava achando até aqui meio sem graça, na verdade. Quando eu li isso aqui, aí que eu falei, porra, é isso aqui, agora tudo faz sentido. Mas eu vou seguir que tem mais coisa. Aí ele diz assim, que em quase todo momento da sessão ele poderia ver o que estava acontecendo de uma perspectiva do conceito do inconsciente, da mente inconsciente. Então ele dá exemplos que ele poderia ver ela brincando de enfermeira com o pai como uma expressão do amor edípico, que tinha que ser escondido da mãe, que tinha ciúmes da paciente quando estava acompanhando o pai lá no hospital. Poderia ter visto as dificuldades de visão dela lá como um medo de ver os aspectos conflituosos do inconsciente reprimido dela. Poderia ver ela falhando em obedecer às regras do doutorado e o insulto às mulheres que iam comprar lá na loja que ela trabalhava, como uma expressão inconsciente de raiva, talvez em relação à mãe. Só que aí ele diz, e aí aqui confirma que isso que eu falei da interpretação não é só projeção minha, tá? Tem a ver com o que ele falou. Que ele diz assim, alguém poderia perguntar, mas qual é o mal de fazer o uso, né, de usar o conceito de inconsciente dessa forma e eventualmente fazer interpretações baseadas nessas inferências? E aí ele diz, da minha perspectiva, o problema ao abordar a parte inicial dessa sessão, a partir da perspectiva do conceito de inconsciente, é que isso fomenta um estado de espírito no qual se tenta chegar a compreensões de significados inconscientes, né? Que é o que eu acabei de dizer, quando a gente interpreta, classicamente, se a gente pensar na interpretação, se interpreta para descobrir conteúdos inconscientes, significados. Então, compreensão de significados inconscientes que se encontram abaixo ou subjacentes ao que está acontecendo na sessão, que é o que ele repetiu muitas vezes. O conceito de inconsciente enquadra no sentido de fechar, né, o que está acontecendo na sessão de uma maneira que cria a ilusão de que existem respostas para as questões que precisam ser respondidas e que as respostas a um conjunto de perguntas formam um ponto de partida para a busca de respostas a outro conjunto de perguntas que estão abaixo ou de trás delas, de novo essa expressão. Então isso aqui confirma de certa forma essa ideia que eu tive da interpretação. Esse aqui parece ser o grande esquema desse capítulo, ou seja, para que a gente vai interpretar, qual é o sentido de pensar se o que está acontecendo aqui é consciente ou inconsciente, porque não é disso que se trata. E aí eu acho que talvez por causa disso ele tenha feito essa nova abordagem, digamos assim, do conceito de inconsciente,
para justificar isso aqui. Eu não acho que seja necessário. Eu acho que dá para ficar como tá e as coisas se encaixam. Isso é uma interpretação minha, tá? Que eu tô fazendo disso aqui. Mas, de novo, destacando, eu acho que esse aqui é o grande ganho desse artigo. É isso que a gente está vendo nesse exato momento. E aí ele vai dizer que nessa sessão que ele descreveu, ele estava interessado não em entender as coisas que ela estava trazendo, mas ele estava num esforço de a reconhecer, de a ver por quem ela era. Reconhecer, ser visto. Esse aqui é o foco, não interpretar e encontrar os conteúdos escondidos. Se tu viu algum dos outros episódios desse livro que a gente tratou, tu já sabe para onde a gente está indo. A necessidade de ser vista por outra pessoa é necessária para adquirir um senso de quem se é. Ninguém pode se tornar alguém sem ser visto. Começando com a experiência do bebê, de se ver refletido naquilo que a mãe vê no bebê ao olhá-lo. E aí ele cita, né, o Winnicott, que isso é uma ideia de Winnicott. Eu lembro sempre daquilo que eu já repeti várias vezes, que eu acho linda aquela frase do Winnicott que ele diz do suporte egóico que a mãe dá para o bebê, né, porque o bebê não tem essa noção de completude. Completude eu estou falando corporal mesmo. São aqueles processos lá iniciais de integração, de personalização e tal. E que ele diz que a mãe pode dar esse suporte egóico para o bebê porque ela tem na sua mente o bebê como uma pessoa completa. Eu sempre achei lindo isso. Mas então, ele fala aqui dessa necessidade de ser visto por outra pessoa, de adquirir um senso de quem se é. A necessidade de ser visto não é um desejo consciente ou inconsciente, isso aqui é essencial. Necessidade de ser visto, de ser reconhecido, não é um desejo inconsciente ou consciente. É uma necessidade existencial. Tu vê como a coisa se desloca para um outro lado. É por isso que eu disse que, na minha opinião, não precisa esse tipo de reformulação do conceito de inconsciente. Eu acho que ele pode se manter porque a gente está indo para o outro lado. E o que ele fala aqui meio que me dá razão, eu acho. Porque justamente ele vai colocar que nesse trabalho com essa paciente ele não estava interessado nesse entendimento, nesse autoentendimento, mas ele estava fazendo esforço para ver ela, para enxergar, para reconhecê-la. E, isso aqui que eu acho legal, convidando ela para brincar com ele. Brincar, enfim, brincar pode até ser entendido no sentido literal aqui, não tem problema. Só que aí ele coloca uma nota de rodapé nesse ponto. E aí ele vai, isso que eu disse que quem acompanhou os outros episódios já sabia para onde a gente estava indo. Ele fala da diferenciação, da diferença de abordagens na psicanálise que ele coloca, de psicanálise epistemológica e ontológica, duas dimensões. Só que ele vai dizer aqui que elas andam lado a lado, né? Isso ele fala em todos os outros textos que ele escreveu sobre isso, a gente tem episódios aqui sobre isso, eu também sempre destaco. Ele não diz que é uma ou outra, ou que uma impeça a existência da outra. Bem pelo contrário, ele fala que elas andam juntas, eles se misturam. Freud, por exemplo, psicanálise epistemológica, ela responde àquela psicanálise mais clássica, que começou com Freud. Agora, o próprio Thomas Ogden, acho que é no primeiro capítulo até desse livro, ele dá um exemplo do Freud de psicanálise ontológica. Então, isso que ele está colocando, que a procura por sentido, que seria esse nível epistemológico, ela vem sempre junto com a criação conjunta de experiências na análise. E ele vai destacar aqui nesse final que um grande problema é quando uma dessas dimensões, a ontológica ou a epistemológica, ela anda completamente sozinha. Justamente por causa disso, que eu acho que essa visão diferente do inconsciente ela não seria necessária. Até porque ele mesmo está dizendo, e não só aqui, mas em outros lugares também, que essas duas dimensões necessariamente elas andam juntas. Então, esse caso aqui que ele está relatando, essa vinheta, essa ilustração, quando ele fala desse questionamento, né, se isso é consciente ou inconsciente, não tem valor nenhum, é porque eu vejo que ele está indo por esse outro caminho, esse caminho ontológico que a gente poderia chamar, que está justamente preocupado com essa questão da pessoa ser vista, ser reconhecida. Então,
tu não vai fazer interpretação nenhuma, porque não tem nada a ver interpretar nesse caso, né? A minha opinião é essa, a minha posição é essa, tu não vai ter ganho nenhum interpretando nisso. No episódio sobre interpretação eu falei dessas coisas. Agora, isso não necessariamente tenha que nos levar a pensar, eu vejo dessa maneira, a pensar o inconsciente como uma parte da consciência, só o que temos é consciência. Eu acho que o inconsciente pode ficar lá do jeito que está e não tem problema nenhum. Na verdade, eu acho até mais legal. Aí ele vai encerrar o capítulo repetindo coisas, dizendo que o inconsciente é uma ideia brilhante, mas não é um lugar, não é uma segunda mente, que o uso da ideia de inconsciente é indispensável para fazer inferências e tal. Ele volta ao questionamento: por que não fazer uso do conceito de inconsciente? E aí ele vai dizer assim, respondendo essa pergunta: eu diria que fazer isso de forma consistente é ficar preso num estado de espírito no qual se está envolvido na busca por respostas para questões relativas a significados latentes. E aí aqui ele vai falar isso que eu acabei de dizer sobre essas diferentes dimensões, que se a gente está engajado na busca pelo significado inconsciente, pode eclipsar o estado de mente na qual se está preocupado não com responder questões sobre o inconsciente, sobre o significado inconsciente, mas com a dificuldade do paciente em vir a ser ele mesmo ou ela mesma. Dificuldade em experienciar a si mesmo como real. Olha que interessante isso. Não sabendo quem se é, sentindo que se é ninguém e por aí vai. Aí que ele vai falar dessa inseparabilidade dessas dimensões. Elas têm que ir juntos. Ele está dando a ênfase porque é a identificação dele a essa dimensão ontológica, mas ele sempre deixa bem claro que a dimensão epistemológica não é que então a gente larga de mão e ela não vale nada. É necessário ter um equilíbrio. Voltando a citar essa conversa que a gente teve sobre interpretação, eu disse ali de como eu acho que tem situações ou casos ou momentos em que essa abordagem mais clássica, e aí em relação à interpretação, ela é necessária. O geral, a gente se identifica mais com uma e com outra, a gente vai mais por esse caminho. Mas o que ele está falando aqui no final é que não se deve excluir uma ou outra. Ele vai terminar escrevendo assim, ó, vou ler o final do capítulo. Um excesso de busca por significado, que é a dimensão epistemológica, pode resultar em uma análise que parece intelectual e morta. Um excesso do analista em criar experiências na análise em que o paciente possa se sentir mais real e vivo, que seria a dimensão ontológica, pode resultar em uma análise que pareça insegura e opressiva, tanto para o paciente como para o analista. Como ocorreu, por exemplo, quando Ferenczi permitiu que sua técnica ativa se tornasse uma análise mútua. E ele termina assim o capítulo, interessante, trazendo a técnica ativa do Ferenczi, que é uma grande ideia, mas assim, é principalmente uma grande ideia no sentido do que ele estava buscando, do que ele estava querendo. O próprio Ferenczi, lá pelas tantas, viu que não era bem assim, a tal da análise mútua dele não funcionava. Eu já vi falar que tem gente que faz assim, que daí deve ser uns ferenciano raiz, né? Como tem várias abordagens psicanalíticas raiz, assim. Eu também acho que é uma coisa muito estranha, assim, que não funciona. Mas o espírito do Ferenczi de buscar por isso é sensacional. Mas é legal esse jeito que ele termina, colocando como exagero em só um desses lados, dessas dimensões, poderia ser ruim para o tratamento. Aí ele ainda vai fazer comentário de conclusão, que aí ele só repete coisas, inclusive expressões que ele já falou. Então, esse aqui foi mais um capítulo desse livro recente do Thomas Ogden. Como sempre, né, eu acho que não tem erro quando a gente vai estudar alguma coisa do Ogden, que alguma coisa boa daí vai sair. E boa que eu tô falando não é nem no sentido de concordar. Eu mesmo falei coisas aqui que não concordei muito, mas é boa no sentido não só dele escrever muito bem, mas da gente pensar sobre e ampliar o nosso pensamento, que eu sempre fico repetindo isso. Eu não vou fazer nenhum comentário final agora,
porque eu acho que meus comentários já foram todos feitos, eu ia só ficar me repetindo e aí não tem muito valor, né? A repetição sempre tem valor, mas nesse caso aqui talvez não tenha tanto. Então, como eu falei lá no início, eu acho que a gente vai ainda mais alguns capítulos desse livro, e mesmo que terminando esse livro, a gente segue nesse tipo de assunto, nesse tipo de debate, porque me interessa muito. Eu, como sempre, agradeço que tu tenha se interessado e, como sempre também, espero que isso possa ter contribuído para os teus pensamentos psicanalíticos, não só psicanalíticos, mas de vida, porque eu acho que ele fala disso aqui também. Eu acho que quando a gente fala sobre psicanálise, estamos falando sobre todos nós. Então é isso por hoje, um abraço e até mais.